Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 2. Prólogo. Eu corri. Meu perseguidor era um único animal selvagem, mas tudo o que eu podia fazer era correr. O terror atacou meu coração. Subi as escadas ainda correndo, atravessei o jardim e usei magia para chegar ao telhado, tropeçando por todo o caminho. Onde ele foi? A voz aterrorizante da criatura soou enquanto me perseguia implacavelmente. Pensei que ainda tinha algum fôlego. Afinal, corria longas distâncias e pratiquei com a espada nos últimos anos. Agora que minha confiança havia sido destruída, a criatura parecia estar até rindo de mim, seus cabelos ruivos tremulando enquanto me perseguia de tão perto que eu não podia nem respirar. Não desista, disse a mim mesmo. Não importa a distância que criasse entre nós, isso chegaria ao momento em que eu perderia o foco. Uf! Uf! Estava sem fôlego. Não poderia continuar correndo. Não poderia escapar. A única opção que me restava era procurar um esconderijo. Gemi e fiquei na sombra das escadas, atrás de uma planta decorativa. A voz estrondosa da criatura ecoou por toda a mansão. Eu nunca vou te perdoar. Essas palavras foram o suficiente para fazer minhas pernas tremerem. Meu nome é Rudeus Greira. Tenho 7 anos de idade. Atualmente, um lindo garoto, com cabelos castanho brilhantes e bochechas rosadas, mas na minha vida anterior era um virgem de 34 anos, desempregado. Um recluso. Naquela vida, nem ao funeral de meus pais fui, o que me levou a ser expulso de casa. Caindo em um estado de desespero, fui atropelado por um caminhão e morri. Mas, por alguma ironia do destino, reencarnei como um bebê com minhas memórias ainda intactas. Eu não era muito diferente de lixo antes de morrer, mas, tendo visto todos os erros que cometi em meu caminho, trabalhei duro para viver uma vida adequada nos últimos 7 anos. Aprendi o idioma daqui, estudei magia e pratiquei com espadas. Tenho um bom relacionamento com meus novos pais e até fiz uma amiga de infância bem fofa chamada Sylphie. Mas, para que pudéssemos frequentar a mesma escola, eu disse que trabalharia para conseguir o dinheiro de nossas despesas, então meu pai me enviou para a cidadela de Roa. Devo passar 5 anos por aqui, ensinando minha empregadora, a jovem senhora, em troca de seu apoio financeiro. E essa é a história até agora. Venha aqui. Eu vou te pulverizar. As palavras da criatura causaram medo em mim enquanto eu me escondia nas sombras. Tinha pavor dessa personificação da raiva, manifestada na forma de um minúsculo corpo feminino. O que aconteceu, você me pergunta? Vamos voltar uma hora no tempo para encontrar a resposta. Capítulo 1. A violência da jovem senhora. Já era noite quando cheguei à cidadela de Roa. Buena Village e a cidadela de Roa ficavam a apenas um dia de viagem, era uma jornada de 6 a 7 horas. Ficavam na distância certa uma da outra, nem muito longe, nem muito perto. Roa era uma cidade animada, uma das maiores da região. A primeira coisa que chamou minha atenção foram as muralhas da cidadela. Suas muralhas robustas, com 7 a 8 metros de altura, rodeavam todo o perímetro. Carruagens puxadas a cavalo passavam pelo portão gigantesco o tempo todo. Quando nosso cocheiro passou por ele, vi várias linhas com bancas de comerciantes. A primeira coisa com que me encontrei dentro da cidade foi um estábulo e uma estalagem. Uma multidão de pessoas estava agitando-se, comerciantes, pessoas da cidade e até mesmo guerreiros usando armaduras. Era como algo saído de um romance de fantasia. Olhei para o que parecia ser uma estação de espera, onde as pessoas sentavam-se com enormes quantias de bagagem. O que é aquilo? Pensei. Ghislaine, você sabe o que é aquilo? Perguntei à pessoa comigo. Ela tinha orelhas e rabo, igual a um animal, com uma pele marrom escura e uma armadura de couro que protegia muito pouca coisa. Ela era uma espadachim alta e musculosa. Havia 7 níveis no estilo Deus da Espada, e Ghislaine de Doudi estava no terceiro mais alto, com habilidades tão impressionantes que se tornou conhecida como uma Rei da Espada. Seria ela quem me ensinaria a arte da espada. Ela seria algo como a minha segunda mestra. Você. Ela se virou para mim, evidentemente irritada. Está tentando tirar sarro de mim? E fez uma careta feroz que fez eu pular. Não, eu só estava me perguntando o que era aquilo. Eu não sei, então pensei que você poderia me dizer. Ah, desculpa. Foi isso que você quis dizer. Ela viu que eu estava à beira de lágrimas, então correu para explicar, essa é a área de espera das diligências. É isso que normalmente usam quando querem viajar entre cidades. A outra opção seria pagar por uma carona a algum vendedor ambulante. Enquanto o cocheiro prosseguia, Ghislaine continuou apontando para todos os lugares e me dando explicações.
Aquele é o ferreiro, ali o pub, lá é uma filial da Guilda dos Aventureiros, e é melhor ir embora daqui antes de visitar aquele lugar. Ghislaine tinha um rosto severo, mas era gentil. A atmosfera mudou quando passamos por uma esquina. Havia longas linhas de lojas destinadas a aventureiros, um ferreiro especializado em armas e outro em armaduras, e mais adiante, linhas de lojas voltadas aos habitantes da cidade. Casas residenciais podiam ser vistas aqui e ali pelas passagens. Se parasse para pensar, invasores teriam que atacar a cidade de fora para dentro. E era óbvio que a cidade tinha uma estrutura voltada para isso. Quanto mais avançava, mais evidente ficava, maiores ficavam as casas e mais luxuosas as lojas e mercadorias pareciam. Quanto mais perto ficava do centro, mais rico deveria ser. Um edifício gigantesco estava situado bem no meio da cidade. Essa é a mansão do Lorde Suzerano. Certo, esta é uma cidade fortificada mesmo. Roa era uma cidade antiga e com um passado nobre. 400 anos atrás, tornou-se o último bastião de defesa na guerra contra a raça dos demônios. Por isso, havia um castelo bem no meio da cidadela. Dito isto, apesar de sua grande história de origem, os nobres da capital imperial atualmente haviam como nada mais do que um remanso de aventureiros brutos. O fato de termos vindo para cá deve indicar que a jovem senhora que ensinarei é de alto status social. Ghislaine balançou a cabeça. Não exatamente. Hã? A mansão do Lorde estava bem diante de nós. Na minha opinião, as únicas pessoas que moravam ali deviam ser de alto nível social. Minha teoria estava errada? Assim que comecei a pensar nisso, o cocheiro acenou para o porteiro da mansão do Lorde. Então, ela deve ser a filha do Lorde. Não. Não é? Não exatamente. Senti como se existisse algum significado oculto por trás de suas palavras. O que poderia ser? A carruagem parou. Quando entramos na mansão, um mordomo nos levou ao que parecia ser um cômodo de recepção. Fomos encaminhados a 2 sofás alinhados. Esta seria a minha primeira entrevista. Tinha que manter a calma. Por favor, sente-se ali. Enquanto me sentava no sofá, Ghislaine se afastou silenciosamente e ficou vigiando no canto da sala. Aposto que escolheu aquele lugar para poder examinar o cômodo inteiro, pensei. Na minha vida anterior, teria considerado um tipo de nerd do ensino médio que gostava muito de assistir animes. O jovem mestre deve retornar em breve. Por favor, espere aqui até sua chegada. O mordomo colocou o que eu supus ser chá em uma xícara de aparência cara. Então se retirou e ficou de pé na entrada para o cômodo. Tomei um gole da bebida fumegante. Eu não sabia lá muita coisa sobre chás, mas parecia ser do tipo caro. Como o homem não serviu nada para Ghislaine, ficou claro que eu seria o único a receber o tratamento de um convidado. Onde ele está? Uma voz extremamente alta soou do lado de fora do cômodo, acompanhada por passos raivosos e estrondosos. Aqui. As portas foram violentamente abertas, e um homem musculoso e definido entrou no cômodo. Ele devia ter lá seus 50 anos. Apesar do branco no meio de seus cabelos escuros, parecia estar no auge de sua vida. Larguei a xícara, levantei-me e fiz uma profunda reverência. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Rudeus Greira. E então suas narinas se dilataram. Você não sabe nem se apresentar. Mestre, Lord Rudeus nunca saiu de Buena Village. Ele ainda é jovem, tenho certeza de que ainda não teve a oportunidade para aprender boas maneiras. Você certamente poderia perdoá-lo. Você, cale a boca. E com essa repreensão o mordomo ficou em silêncio na mesma hora. Se este fosse o dono da residência, isso significava que seria o meu empregador, não? Certamente estava com muita raiva. Devia haver algo de que ele sentiu falta em mim. Tentei ser o mais educado possível quando me apresentei, mas a etiqueta dos nobres locais talvez fosse diferente. Então, acho que Paul sequer achou necessário ensinar boas maneiras ao próprio filho. Disseram-me que meu pai detesta formalidades, e é por isso que abandonou a casa do pai dele. Suspeito que também é por isso que não me ensinou essas coisas. E já começou com desculpas. Você é igualzinho a ele. Meu pai realmente dava tantas desculpas? Sim. Só abria a boca para dar desculpas. Se molhasse a cama, dava uma desculpa. Se brigasse, dava outra desculpa. Se matasse a aula, mais uma desculpa. E continuou com isso. Até você. Se quisesse aprender boas maneiras, poderia ter feito isso. O único motivo pelo qual não o fez é porque não quis se esforçar. Parte de mim até concordou. Eu estava tão preocupado com magia e aprender a manusear espadas que nunca parei para aprender outras coisas. Talvez tivesse mantido uma mente muito pequena.
Minha melhor alternativa seria admitir meu erro. Você está certo. Foi por minha própria falha que não aprendi maneiras mais adequadas. Desculpe-me por isso. Quando abaixei a cabeça, ele bateu o pé com tanta força que o chão chega rangeu. Tanto faz. Reconheço que você fez um valente esforço no lugar de ficar na defensiva graças à sua falta de etiqueta. Vou permitir que fique. Eu não tinha certeza do que estava acontecendo, mas pelo menos ele permitiu que eu ficasse. Com isso, o senhor da casa se virou e saiu do cômodo, mantendo os ombros firmes e rígidos. Ele é o Lorde Suzerano da região de Fitoa, Saurus Boreas Greira. Também é o tio do mestre Paul, disse o mordomo. Então ele era o senhor Suzerano. Sua intensidade fez eu ficar preocupado com o quão bom ele seria governando. Por outro lado, havia muitos aventureiros por essas partes, então talvez fosse necessária uma personalidade forte para provar-se um Lorde Suzerano apropriado. Espera. O mordomo disse que ele era um Greira, meu tio? Em outras palavras, isso significava. Então ele é meu tio-avô? Sim. Eu sabia. Então, Paul usou suas conexões com a família, embora continuasse afastado. Nunca sonhei que ele fosse de uma família tão nobre. Evidentemente recebeu uma educação bastante privilegiada. O que está acontecendo, Thomas? Você deixou a porta aberta. Alguém apareceu à porta, um homem magro e franzino, com cabelos castanhos e elegantes. Parece que o pai está de bom humor. Aconteceu alguma coisa? Por ele ter chamado o Lorde Suzerano de pai, imaginei que fosse primo de Paul. O mordomo respondeu. Este é o jovem mestre. Perdoe-me. Há um momento, o mestre encontrou-se com o Lorde Rudeus. Parece que ficou satisfeito com ele. Ahá. Se é o tipo de pessoa que agrada meu pai, será que foi uma escolha imprudente? Ele se sentou no sofá à minha frente. Ah, claro, eu deveria me apresentar, lembrei. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Rudeus Greira. Assim como fiz há alguns momentos, inclinei-me profundamente, abaixando a cabeça. Assim, eu sou Philip Boreas Greira. Os nobres se cumprimentam colocando a mão direita no peito e inclinando a cabeça ligeiramente. Você deve ter irritado meu pai com esse cumprimento inadequado, não? Assim? Segui seu exemplo e inclinei minha cabeça apenas um pouco. Sim, isso mesmo. Mas sua tentativa anterior não foi ruim. Ainda demonstrou educação. Tenho certeza de que se um trabalhador cumprimentasse meu pai assim, ele ficaria satisfeito. Agora, por favor, sente-se. Ele se moveu no sofá fazendo um barulho alto. Segui seu exemplo e me sentei. A entrevista começaria. Que tanto você ouviu? Disseram-me que, se eu passasse 5 anos aqui educando a jovem senhora, receberia dinheiro bastante para cobrir os custos com os estudos na Universidade de Magia. Isso foi tudo? Sim. Entendo. Ele colocou uma mão no queixo e olhou para a mesa, parecendo perdido em pensamentos. Você gosta de garotas? Não tanto quanto meu pai. Ah, sério? Então você passou. Espera aí, o quê? Isso não foi um pouco rápido demais? No momento, as únicas pessoas de que a garota gosta são Edna, sua professora de etiqueta, e Ghislaine, sua instrutora no caminho da espada. Já demiti outras 5 pessoas. Entre elas, estava um homem acostumado a lecionar na cidade imperial. Eu entendi o que ele estava sugerindo, não era por alguém ensinar na cidade imperial que a pessoa seria boa nisso. E qual é a relevância que há em eu gostar ou não de garotas? Não tem. É que Paul era o tipo de homem que se esforçava o máximo possível para conquistar uma garota bonita. Então achei que você seria igual. E então encolheu os ombros. Eu é que deveria estar encolhendo os ombros. Por favor, não me coloque na mesma categoria que meu pai. Serei honesto, não espero muito de você. Imaginei que, já que é filho do Paul, merecia uma chance. Obrigado, isso foi bastante sincero, falei. Mas, como assim? O que quer dizer com não esperar muito de mim? Bem, eu não deveria falar algo do tipo nessa situação, mas, não saberemos até eu tentar. Além disso, eu já podia imaginar o riso zombeteiro de Paul para o caso de eu falhar com o trabalho e ter que encontrar outro emprego. Eu sabia, você ainda é só uma criança, tenho certeza de que diria algo do tipo. Isso não era brincadeira. Eu não aceitaria ser menosprezado por alguém que era tecnicamente mais jovem que eu. Olha, se após conhecê-la eu achar que terei problemas, posso tentar usar algum dos meus truques. Esta era uma oportunidade ideal para usar um pouco do conhecimento da minha vida anterior. Sabia a maneira perfeita para fazer uma garota mimada e malcriada me ouvir. Um truque? O que quer dizer com isso?
Dei uma explicação simples. Vamos usar alguém associado à sua casa para nos sequestrar enquanto eu estiver com a jovem senhora. Depois, usarei minhas habilidades de leitura, escrita e aritmética, além de minha magia, para que possamos fugir e retornar em segurança. Basicamente isso. Philip olhou para mim, totalmente inexpressivo, por algum tempo, mas finalmente compreendeu e balançou a cabeça. Em outras palavras, você quer que ela comece a estudar por vontade própria. Interessante. Mas tem certeza de que isso vai funcionar? Acho que pode funcionar melhor do que fazer igual os adultos e tentar forçá-la. Esse era um enredo normal em animes e mangás, uma criança que odiava estudar que aprendia a importância da educação depois de ser apanhada em algo de que precisasse fugir. Realmente não importava se tudo fosse organizado por sua família, não é? Isso é algo que Paul te ensinou? Como uma das formas de fazer uma garota de apaixonar por você. Não. Meu pai não deve precisar ir tão longe para ser popular com as mulheres. Popular, hein, Fu? Philip caiu na gargalhada. Certo. Ele sempre foi popular. Não precisava fazer nada e as garotas já se jogavam em sua rede. Cada pessoa que ele me apresentou já foi sua amante. Até a Ghislaine foi. Sim, tenho muita inveja disso. Estou preocupado com a possibilidade de ele colocar as garras até na amiga que deixei para trás, lá em Buena Village. A ansiedade me atacou no momento em que essas palavras partiram de meus lábios. Dentro de 5 anos. Sylvie já teria crescido bastante. Eu odiaria voltar para casa e descobrir que ela havia se tornado parte do harém de meu pai. Não se preocupe. Acredito que Paul só está interessado em mulheres adultas. Enquanto Philip dizia isso, olhou para Ghislaine, no canto do cômodo. Ah! Entendi o que ele quis dizer. Ghislaine evidentemente tinha um corpo bastante desenvolvido. Parando para pensar nisso, Zenith Lilia também. O que era tão desenvolvido assim? Os seios, é claro. Você não deve ter problemas, serão apenas 5 anos. Ela pode até se desenvolver um pouco, mas duvido que vá ficar tão grande, ainda mais se tiver sangue élfico nas veias. Mesmo Paul não seria tão demoníaco. Eu poderia confiar nessas palavras? Além do mais, como ele sabia que Sylvie tinha sangue élfico? Talvez eu devesse ter assumido que não haveria qualquer segredo sobre o tempo que passei em Buena Village. Estou mais preocupado com a possibilidade de você seduzir minha filha. Por que está preocupado com isso, sendo que tenho apenas 7 anos? Nossa, que coisa mais grosseira para se dizer. E se ela resolvesse ficar apaixonada por mim por vontade própria, bem, não seria minha culpa. Na carta de Paul sobre você, ele disse que estava te mandando embora porque passava tempo demais brincando com mulheres. Pensei que era só uma piada, mas depois de ouvir seu plano, estou começando a duvidar disso. É porque eu não tinha nenhum amigo além de Sylvie. Além disso, essas coisas não eram da conta dele. Bem, não faremos nenhum progresso se ficarmos só conversando. Você precisa conhecer minha filha. Thomas, leve-o até ela. E depois disso Philip se levantou. Então, finalmente a conheci. Arrogante. Essa foi a primeira coisa que percebi quando a vi. Ela era 2 anos mais velha que eu, com um olhar forte e afiado, além de cabelo ondulado. Seu cabelo também era de um tom vermelho tão puro que parecia que alguém tinha jogado um balde de tinta em sua cabeça. Minha primeira impressão foi de que ela era feroz. Eu não tinha dúvida de que um dia teria uma beleza sem igual, mas previ que a maioria dos homens não iria querer lidar com alguém assim. Só se fosse um grande masoquista. Bem, certo, talvez não fosse tão ruim assim. De qualquer forma, ela era perigosa. Meus instintos gritaram diversos avisos quando me aproximei. Mas não era como se existisse a opção de fugir. Então, em vez disso, cumprimentei-a, exatamente como Philip havia instruído. É um prazer conhecer. Sou Rudeus Greira. Hã? Ela olhou para mim e bufou, exatamente igual ao seu avô. Estava com os braços cruzados firmemente sobre o peito enquanto me olhava por cima, tanto figurativa quanto literalmente, já que estava acima de mim. A expressão dela ficou azeda quando disse: "O que é isso? Ele é mais novo do que eu. E ainda dizem que deveria me ensinar? Parem de brincadeiras." Eu percebi, ela era bem orgulhosa. Mas não poderia voltar atrás. Acho que idade não tem nada a ver com isso, falei. Ah, é mesmo? E você tem algum problema comigo? Sua voz soou tão alta que meus ouvidos doeram. O que estou dizendo, senhorita, é que existem coisas que posso fazer e que você não pode. No momento em que falei isso, seus cabelos pareceram arrepiar, como se fosse uma manifestação física de sua raiva. Foi aterrorizante. Ah, merda,
Por que eu preciso ter medo de uma garota que ainda nem tem 10 anos? Evidentemente cheio de si mesmo, não é? Quem pensa que eu sou? Reprimi meu medo e respondi. Você é minha prima de segundo grau, não? Segundo. Mas que diabos é isso? Significa que meu pai é primo do seu pai. Em outras palavras, você é neta do meu tio-avô. Do que você está falando? Não entendi. Talvez não tivesse sido a melhor forma de explicar? Talvez devesse apenas dizer que éramos parentes. Você já ouviu falar do Paul, não ouviu? É claro que não. Ah, tudo bem. Isso foi inesperado. Pelo visto, ela não sabia quem era ele. Não que isso realmente importasse. Seria mais importante fazê-la falar. Afinal, quando começa um jogo, a melhor maneira de construir relacionamentos com um NPC é conversando sobre a mesma coisa várias vezes. Assim que pensei nisso, ela ergueu a mão e me deu um tapa. Foi tão abrupto. Ela simplesmente bateu no meu rosto. Um pouco confuso, perguntei, por que me bateu? Por que você está agindo todo cheio de si, mesmo sendo mais jovem do que eu? Então foi isso. Minha bochecha ainda estava quente, bem no ponto onde ela me estapeou. Doeu. Isso doeu, pensei. Minha segunda impressão foi de que ela era violenta. Acho que parecia que eu não teria outra opção. Certo, então retornarei o favor. O quê? Não esperei pela resposta dela, apenas a estapeei. Smack! Não foi um som lá muito agradável. Bem, provavelmente foi um tapa fraco, já que eu não estava acostumado a bater nas pessoas. Ainda bem. Pelo menos ela sentiu a dor, isso me tranquilizou. Agora você entende. Como é levar um tapa, era o que tentei dizer, mas pelo canto do olho, vi seu cabelo se arrepiando enquanto puxava o punho para trás. Era exatamente a mesma pose das estátuas Nil, os guardiões divinos e coléricos de Buda. Assim que pensei nisso, seu punho fez contato. Sua perna enroscou na minha e tropecei. Então sua mão bateu contra meu peito, me forçando contra o chão. Segundos depois, ela estava empoleirada em cima de mim. Quando percebi o que estava acontecendo, já estava com meus braços presos sob seus joelhos. Oi? Não posso me mover? Entrei em pânico. Ei, espera! O som de meu protesto foi abafado por seu uivo. Para quem você pensa que acabou de levantar a mão? Vou fazer você se arrepender. Seu punho bateu em mim como um martelo. Ai, ei, isso doeu. Espera, ei, não, para. Tomei 5 socos antes de conseguir usar minha magia para fugir. Embora minhas pernas estivessem ameaçando ceder, me forcei a ficar de pé e me preparei para um contra-ataque. Bati na cara dela com uma onda de magia de vento. Você não vai se safar dessa. Meu ataque a derrubou, mas não foi o bastante para parar. Ela veio correndo na minha direção, seu rosto era como o do próprio diabo. Percebi meu erro assim que vi sua expressão. Tropeçando, corri. Ela não era o tipo de jovem senhora com que eu estava acostumado. Não era do tipo caprichosa e egoísta que tomava decisões com base em seus sentimentos momentâneos. Era mais como a protagonista delinquente de um mangá. Talvez eu pudesse ter batido nela usando minha magia, mas duvidava que isso a fizesse me escutar. Ela tomaria um tempo para se recuperar e depois buscaria a vingança. Podia voltar a acertá-la com magia, mas sua determinação não vacilaria. Ao contrário de uma protagonista de mangá, era mais como se ela gostasse de lutas sujas. Podia jogar um vaso do alto de uma escada direto em mim, ou aparecer do meio das sombras com uma espada de madeira. Faria qualquer coisa para garantir que devolveria 10 vezes mais o dano recebido. Se a oportunidade aparecesse, não iria se conter. Isso não era brincadeira. Não pude usar a magia de cura porque não consegui tempo para entoar o feitiço. Mas enquanto continuássemos assim, não tinha como a garota ouvir o que eu tinha a dizer. Teria que usar força bruta para fazê-la me escutar. Entretanto, não pude fazer isso no momento. Exausta por sua busca, a jovem senhora acabou desistindo e voltou para o seu quarto. Ela não conseguiu me encontrar, mas chegou perto disso. Me senti entorpecido quando aquele demônio ruivo passou por mim. Nunca imaginei que sentiria como era ser o protagonista de um filme de terror assim, na pele. Totalmente exausto, voltei até Philip, que estava me aguardando com um sorriso amargo na cara. E então, como foi? Não foi. Respondi, à beira de lágrimas. Quando ela estava me socando, pensei que poderia até mesmo me matar. Quando fugi, estava quase chorando. Fazia tanto tempo desde que me sentia assim. Mas já havia experimentado algo parecido antes.
Não é como se mantivesse um trauma ou coisa do tipo. Então, vai desistir? Não, não vou. Como poderia? Eu não havia conseguido fazer nada. Se já recuasse, significaria que levei alguns socos por nada. Quero sua cooperação para fazer o que mencionei antes. Inclinei minha cabeça para ele. Eu iria mostrar àquela fera o que era medo de verdade. Certo. Thomas, faça os preparativos. O mordomo partiu na mesma hora. Philip disse, você realmente tem algumas ideias interessantes. Acha mesmo? Acho. Você é o único professor que apareceu com um plano tão ambicioso. Mas acho que será eficaz. Ainda assim, estava um pouco nervoso. Meu truque realmente funcionaria em alguém com aquela personalidade? Philip deu de ombros e disse. Tudo dependerá de você. Claro. E, assim, começamos a elaborar nosso plano. Entrei no quarto que me dispuseram. Era mobiliado com muito requinte. Tinha uma enorme cama e também outros móveis bem decorados, cortinas bonitas e uma estante novinha em folha. Agora tudo o que faltava era um ar-condicionado e um computador, e então estaria em um paraíso domiciliar. O quarto era agradável. Devia ser usado para hóspedes, e não para criados, e foi dado a mim por eu ter o nome Greira. Por alguma razão, a maioria dos criados eram do tipo fera. Ouvi dizer que discriminavam os demônios neste país, mas parecia que os do tipo fera eram um assunto diferente. Ah, Paul, seu bastardo. Você me enviou para um lugar infernal. Afundei na cama e coloquei a cabeça latejante entre as mãos. Provavelmente era um efeito colateral dos socos. Murmurei um encanto para curar minhas feridas. Pelo menos foi melhor do que aquilo que aconteceu na minha outra vida. Claro, a parte sobre eu ter levado um soco e ser chutado para fora de casa continuou igual. Mas, desta vez, as coisas seriam diferentes. Eu não seria abandonado no frio. Havia um mundo de diferenças entre o meu velho e novo eu. Paul cuidaria disso. Ele já tinha conseguido um trabalho para mim, assim como um lugar para dormir. E até me deu algum dinheiro para gastar. Isso era mais do que o bastante. Se minha antiga família tivesse feito tudo isso por mim, talvez pudesse ter mudado. Se tivessem encontrado um emprego para mim, um lugar para morar e me vigiassem para que eu não fugisse. Não, isso jamais aconteceria. Eu tinha 34 anos e nunca trabalhei. Me abandonaram porque não havia nada que pudessem fazer comigo. Enfim, duvidava que mudaria mesmo se tentassem algo. Provavelmente nem tentaria trabalhar. Se levassem meu computador, meu único amor, para longe, talvez teria pensado em algo como suicídio. As coisas agora tinham mudado, tudo era diferente. E eu até decidi trabalhar e ganhar dinheiro por conta própria. Podia ter sido forçado a esta situação, mas o momento foi perfeito. Talvez não tivesse entendido Paul. Mas ele não precisava me enviar logo para cá. O que diabos era aquela criatura raivosa, de qualquer forma? Em todos os meus 40 anos de vida, nunca tinha visto algo parecido. Aterrorizante não era a palavra ideal. Mas sim violenta. Como se fosse uma panela de pressão explodindo. Algo ruim o suficiente para criar estresse pós-traumático. Eu podia até mesmo ter acabado molhando as calças. Enquanto a maioria das lâminas japonesas tinha um lado contundente, ela era como uma espada de 2 gumes. Como um vidro de veneno que houvesse sido jogado por todo lugar. Agora tinha entendido por que ela foi expulsa da escola. Havia até experiência em como ela balançou os punhos contra mim. Aqueles eram punhos acostumados a socar os outros. Punhos que serviram para espancar as pessoas, independentemente de estarem resistindo ou não. Ela tinha só 9 anos, mas ainda assim era hábil em deixar seus oponentes impotentes. Eu realmente poderia educar alguém assim? Conversei com Philip sobre o nosso plano. Primeiro, nós a sequestraríamos e a deixaríamos impotente. Seria então que eu apareceria para ajudar. Assim sendo, ela aprenderia a me respeitar e veria minhas aulas obedientemente. Um plano simples, claro, mas eu sabia como fazer. Contanto que conseguisse o resultado esperado, ficaria tudo bem. Mas iria mesmo. Ela era muito mais violenta do que jamais pude imaginar. Berraria e gritaria até que o oponente mordesse a isca, depois o golpearia até virar panqueca. Sua agressividade deixou claro quão forte era seu desejo por vitória. Seria possível que, mesmo após sequestrada, não mudaria? E se, quando eu fosse ajudar, não ficasse surpresa e só resmungasse algo como, demorou demais, idiota? Era possível. Tratando-se dela, definitivamente era possível. Era provável até mesmo que a garota reagisse de uma maneira imprevisível. Então eu precisava me preparar mentalmente para todos os cenários.
falhar não seria uma opção. Pensei nisso. Tentei elaborar um plano que definitivamente teria o sucesso como resultado. Entretanto, quanto mais pensava no assunto, mais confusos ficavam os meus pensamentos. Por favor, Deus, faça esse plano dar certo. No final, até mesmo orei. Eu não acreditava em Deus, mas mesmo assim, como qualquer outro japonês, voltei-me à oração quando encontrei um enorme problema. Por favor, de algum modo, de alguma forma, faça isso funcionar, orei. Foi quando percebi que havia deixado minhas preciosas calcinhas para trás, lá em Buena Village, e chorei. Não havia nada de Deus, também conhecido como Roxy, por perto. Capítulo 2. Tudo de acordo com o plano? Quando abri os olhos, encontrei-me em um depósito sujo. A luz do sol entrava por uma janela com grades de ferro. Eu sentia dor, mas até onde sabia, nenhum de meus ossos estava quebrado, então murmurei um feitiço de cura para me recuperar. E lá vamos nós. Eu fiquei completamente recuperado. Minhas roupas sequer rasgaram. Isso estava indo conforme havia planejado. Meu plano para enganar a jovem senhora era exatamente o seguinte. 1. Ir até uma loja de roupas da cidade com ela. 2. Deixar sua natureza feroz fazer seu trabalho e encaminhar tudo para que queira sair sozinha. 3. Pedir a Ghislaine para que a acompanhe, assim como de costume, e depois acidentalmente desviar o olhar por um segundo, permitindo que a jovem senhora fugisse. 4. Segui-la, mas fazer pouco caso sobre o que ela estivesse fazendo, já que não se importava comigo. 5. Eu seria tratado como um lacaio e seria arrastado para os limites da cidade, já que ela aparentemente tinha um enorme interesse nos aventureiros. 6. Esperar até que o conhecido da família Greira aparecesse. 7. Deixar que nos nocauteassem, nos pegassem e nos confinassem em algum lugar da cidade vizinha. 8. Usar magia para encenar uma fuga. 9. Quando fuguíssemos, diria que achava que estávamos na cidade vizinha. 10. Usaria o dinheiro que escondi em minha cueca para contratar uma diligência. 11. Chegaríamos em casa em total segurança e ficaria de queixo erguido enquanto educasse a jovem senhora. No momento, meu plano já tinha avançado até o passo 7 sem qualquer problema. Tudo o que faltava era usar minha magia, conhecimento, sabedoria e coragem para traçar uma fuga magnífica. Para tornar tudo mais realista, improvisaria um pouco. Fiquei até meio nervoso com o quão bem as coisas estavam indo. 1. Entretanto, as coisas estavam um pouco diferentes do que eu havia planejado. O depósito estava todo empoeirado e, em um dos cantos, havia uma cadeira quebrada e uma armadura toda destruída e abandonada. Meu plano era ficar em um lugar um pouco mais limpo que esse. Por outro lado, concordamos em deixar tudo o mais realista possível, então isso devia ser inevitável. 1. A jovem senhora acordou alguns momentos depois. Ela abriu os olhos, não reconheceu o local e tentou ficar de pé. Mas, desde que suas mãos estavam atadas às costas, caiu e ficou se contorcendo como uma lagarta. Ela perdeu a calma no mesmo momento em que percebeu que não podia se mover. Mas que inferno é esse? Pare de brincar. Quem pensa que eu sou? Me desamarre agora mesmo. Sua voz soou insuportavelmente alta. Notei isso lá na mansão também. Ela realmente não tentou se conter nem em um lugar tão apertado. Pensei que talvez falasse alto por a mansão ser enorme, e que quisesse que todas as pessoas a ouvissem em todos os cantos da residência sempre que falasse. Mas não, ela era neta de seu avô. Saurus também era do tipo que gritava o tempo todo, mesmo quando falando com sua adorável neta, e ela devia ter visto como ele era capaz de intimidar Philip e todos os outros criados. Crianças gostam de imitar o que veem, principalmente quando é algo ruim ou errado. Cale a boca, sua pirralha estúpida. Um homem abriu a porta e entrou no depósito, provavelmente por causa dos gritos. Suas roupas eram todas esfarrapadas e um mau cheiro exalava dele. Sua cabeça era careca e também não tinha barba. Eu não ficaria surpreso se ele pegasse um cartão de visitas que dizia: "Olá, eu sou um bandido." Ótima escolha, pensei. Agora ela nunca vai descobrir que organizamos isso tudo. Você fede. Não ouse chegar perto de mim. Que carniça. Quem diabos você pensa que eu sou? A qualquer momento, Ghislaine vai aparecer aqui e te cortar em dois. Ah! Vac! O som do tapão que ela levou foi bem alto. Um grito saiu de sua boca quando bateu na parede que estava mais atrás. Pirralha maldita! Pense antes de falar comigo, Han. Já sabemos que você é neta do Lorde Suzerano. O homem não se segurou quando começou a bater na jovem senhora, cujas mãos ainda estavam amarradas. E, isso está indo um pouco longe demais, não?
E isso machuca. Pare. Pare. Pare com isso. Ele continuou chutando-a por algum tempo. Quando parou, cuspiu no rosto dela e olhou para mim. Virei minha cabeça, buscando evitar seu olhar, e um chute veio com tudo em direção ao meu rosto. Doeu. Podíamos até estar atuando, mas ele podia ter se segurado um pouco. Eu falei que era capaz de usar magia de cura, mas... Isso é por ter olhado torto para mim. E depois saiu do cômodo. Eu podia ouvir algumas vozes além da porta. Calaram a boca? Sim. Você não matou eles, matou? Se estragar muito a mercadoria, ela pode acabar perdendo valor. Havia algo de estranho na conversa. Era realista demais, o que seria bom, se fosse só encenação. O problema era que não parecia ser. Talvez, só talvez, essa coisa fosse real. Oi? Tenho certeza que está tudo bem. No pior dos casos, deve dar certo enquanto tivermos o garoto. Nada bom. Depois que as vozes pararam, contei até 300, então queimei as cordas amarrando minhas mãos. Fui até onde a jovem senhora estava caída. Sangue escorria de seu nariz. Ela olhou para mim, totalmente inexpressiva, enquanto murmurava algo para si mesma. Notei que estava resmungando algo como: você não vai se safar dessa e vou contar para o meu avô, além de algumas outras coisas evidentemente perigosas, as quais eu não suportava ouvir. Por enquanto, precisava ao menos examinar seus ferimentos. Parece que doeu, já que ela levantou a cabeça e me encarou, revelando medo evidente em seu olhar. Coloquei um dedo nos lábios e monitorei suas reações enquanto examinava. 2 de seus ossos estavam quebrados. Ó, deusa da maternal afeição, feche as feridas e restaure o vigor de seu corpo, cura X. Intuei o feitiço de cura de nível intermediário em voz baixa, restaurando o corpo da jovem senhora a um estado mais saudável. Infelizmente, apenas usar mais energia mágica não tornaria os feitiços de cura mais eficazes. Felizmente, o que fiz foi o bastante para ao menos curar suas feridas. Ela ficaria bem, desde que seus ossos se prendessem da maneira correta. Hein? A dor está. Ela olhou para o próprio corpo, intrigada. Sussurrei em seu ouvido. 13, fique quieta. Quebraram seus ossos, então usei magia de cura. Jovem senhora, parece que fomos sequestrados por pessoas que guardam rancor pelo Lorde Suzerano. Então. Ela não estava ouvindo. Ghislaine, socorro! Eles vão me matar! Me salve, agora! Seu grito ecoou por todo o depósito. Na mesma hora escondi a corda que amarrava minhas mãos sob minhas roupas, corri para o canto em que estava antes e deixei minhas mãos entre as costas e a parede, fingindo que ainda estava preso. O poder da voz da jovem senhora foi o bastante para que o homem voltasse, e ele abriu a porta violentamente. Cala a boca! Desta vez, ele a chutou bem mais do que antes. Ela realmente não aprende, pensei. Sua merdinha, da próxima vez que gritar, você morre. E, claro, eu também levei um chute. Não fiz nada, então por que levei um chute? Que vontade de chorar, pensei ao voltar ao lado da jovem senhora. Que problemático. Eu não tinha certeza se sua costela estava quebrada, mas ela estava vomitando sangue. Um de seus órgãos internos provavelmente foi furado. Seus braços e pernas também estavam quebrados. Não conhecia muitos tratamentos médicos, mas esses ferimentos pareciam graves o suficiente para que pudesse morrer se continuasse assim. Que esse poder divino seja de nutrição satisfatória, dando a quem perdeu suas forças a força para se reerguer, cura. Por enquanto, decidi usar um feitiço de cura básico, só para prover uma ligeira recuperação. O sangue parou de escorrer por sua boca. Agora pelo menos não morreria. Eu acho. Ainda está, doendo. Me cura. Logo. Não. Afirmei. Se eu te curar, ele vai vir te chutar de novo, não vai? Use sua própria magia. Não posso fazer isso. Poderia se tivesse aprendido. Com isso, fui até a entrada do lugar e pressionei meu ouvido na porta. Queria ouvir mais um pouco da conversa de nossos sequestradores. Isso era completamente diferente do meu plano. Não importa o motivo, foram longe demais. Então, vamos vender aqueles moleques? Não, vamos pedir um resgate por eles. Não vão nos caçar? Tanto faz. Se isso acontecer, podemos fugir para algum país vizinho. Então eles realmente pretendiam nos vender.
Pensei que tínhamos confiado o esquema do sequestro a alguns conhecidos da família, mas no final das contas estávamos lidando com sequestradores reais. Gostaria de saber o que foi que deu de errado no plano. Foi o momento do sequestro? Ou Philip estava realmente tentando vender a própria filha? Não, essa segunda opção era improvável. Ah, certo. De qualquer forma, meu trabalho continuava sendo o mesmo. Isso significava que não tínhamos mais segurança alguma. Vamos conseguir mais dinheiro com um resgate do que com a venda, não é? Vamos decidir isso hoje à noite. Sim, venda ou resgate. Pareciam estar discordando sobre nos vender ou exigir um resgate para o Lorde Suzerano. De qualquer forma, decidiriam durante a noite. Teríamos que nos mover enquanto ainda havia luz do sol. Tudo bem. O que deveria fazer? Poderia destruir a porta e subjugar nossos sequestradores com magia. Se ela me visse derrotando os caras que a espancaram sem qualquer motivo, talvez a jovem senhora começasse a me respeitar. Não, isso era bem improvável. Ela era o tipo de pessoa que pensaria ser capaz de fazer o mesmo se não estivesse toda detonada. Além disso, essas ações só serviriam para mostrar que a violência também alcança resultados. Precisava ensiná-la que a violência não leva a nada, caso contrário continuaria me socando sempre. Não queria que ela sentisse que isso era o mesmo que ter poder. Também não havia garantia de que poderia derrotar os sequestradores, percebi. Se eles fossem tão fortes quanto Paul Ghislaine, tinha certeza de que seria derrotado. E se eu fosse derrotado, definitivamente estaríamos mortos. Certo, então vamos sair daqui sem mexer com eles. Olhei para trás, querendo verificar a situação da jovem senhora. Nossa! Ela estava olhando para mim com olhos cheios de raiva. Hora de colocar o plano em ação. Primeiro, usei magia de terra e fogo para tampar as rachaduras da porta. Derreti a maçaneta para que não pudesse ser girada. Agora era apenas uma porta que não poderia ser aberta. Claro, isso não significaria nada se arrombassem. Ainda assim, compraria algum tempo. Em seguida, a janela. Era só um buraquinho com algumas barras de metal. Considerei focar minha magia de fogo em um único ponto para derreter o ferro, mas isso exigiria temperaturas altas demais, então não seria algo prático. No final, usei magia de água para afrouxar os tijolos ao redor das barras. Uma vez que as removi com sucesso, o que sobrou foi um buraco grande o suficiente para uma criança passar. Agora já tínhamos uma rota de fuga. Jovem senhora. Parece que as pessoas que nos sequestraram têm algum rancor com o Lorde Suzerano. E seus amigos chegarão esta noite. Estavam falando sobre como vão nos bater até morrermos. E, isso só pode ser mentira. Claro que era. Mas o rosto da jovem senhora, de qualquer maneira, ficou pálido. Não quero morrer, então, tchau. Me agarrei às bordas da janela e me suspendi. Ao mesmo tempo, soou uma voz além da porta. Ei, isso não está abrindo. Mas que inferno! Bang, bang! Bateram na porta. A jovem senhora olhou para mim e depois para a porta, em completo desespero. Não me deixe para trás, socorro! Ah, nossa! Cedeu mais rápido do que o esperado. Acho que a situação era aterrorizante demais até mesmo para ela. Me soltei no chão, cheguei perto dela e sussurrei. Promete ouvir tudo o que eu disser até voltarmos para casa? Vou ouvir, com certeza. Também promete que não vai gritar? Ghislaine não está aqui, entendeu? Ela balançou a cabeça vigorosamente. E, eu prometo. Então, anda logo, ou eles virão. Eles virão. Seu comportamento mudou completamente se comparado a quando me socou. Agora estava transbordando medo e desconforto. Bem, ao menos ela tinha entendido. Tentei parecer um cara calmo e legal. Se quebrar a sua promessa, vou deixar você para trás. Reforcei a porta usando magia da terra. Então usei um pouco de fogo para desamarrá-la e cura para estabelecer seu estado de plena saúde. Por fim, saí pela janela e puxei a jovem senhora comigo. Assim que escapamos do lugar, nos deparamos em uma cidade desconhecida. Não havia qualquer muralha de castelo. Não era rua. Não era pequena o suficiente para ser uma vila, mas era uma cidade bem pequena. Eu tinha que pensar rápido, ou seríamos encontrados. Já estamos longe o bastante. Declarou a jovem senhora em voz alta. Ela parecia pensar que já tínhamos nos livrado dos sequestradores. Você prometeu que não gritaria até chegarmos em casa. Por que tenho que manter uma promessa que fiz a você? Disse, como se essa fosse a coisa mais óbvia do mundo. Que pirralha! Sério?
Então nos separamos aqui. Tchau. Ruum. Ela bufou e começou a se afastar, mas então ouvimos alguns gritos raivosos. Aqueles moleques malditos! Para onde eles foram? Deviam ter arrombado a porta ou percebido que as barras da janela foram removidas. De qualquer forma, descobriram que tínhamos fugido e estavam procurando por nós. Eck! A jovem senhora soltou um gritinho e correu na minha direção. Era mentira. Não vou mais gritar. Agora me leve para casa. Não sou seu criado, nem seu escravo. Falei, irritado com o modo que facilmente mudava de ideia. O que você está falando? Você não é meu tutor? Não, não sou. Hã? Você disse que não queria, então não fui contratado. Bem, eu te contrato então, disse relutantemente. Eu precisava de algo mais promissor dessa vez. Mais uma vez com promessas. Quando voltarmos à mansão, você vai quebrar ela exatamente como fez alguns segundos atrás, não é? Falei, esperando parecer tranquilo e indiferente, mas confiante de que ela não cumpriria com sua palavra. Não vou quebrar minha promessa, então. Exijo. Não, digo. Me ajuda. Você pode vir comigo, desde que cumpra com sua promessa, não grite e escute o que eu digo. Entendido. Ela concordou docilmente. Muito bem, pensei. Agora, ao próximo passo. Primeiro, peguei as 5 moedas de cobre grande que enfiei em minha cueca. Era todo o dinheiro que eu tinha. 10 moedas de cobre grande eram o mesmo que uma moeda de prata, então, não era muito dinheiro, mas seria o suficiente para o que precisávamos. Agora, venha comigo, por favor. Fomos em direção à entrada da cidade, ficando distantes dos gritos raivosos. Um guarda sonolento estava de plantão. Passei uma de minhas moedas para ele. Se alguém perguntar se nos viu, diga que deixamos a cidade, por favor. Hã? O quê? Crianças? Ah, tá bom. Vocês estão brincando de esconde-esconde ou coisa do tipo? Isso é bastante dinheiro. Caramba, de que família rica vocês são? Por favor, fale o que eu disse. Tá, entendi. A resposta soou rude, mas não podíamos perder tempo. Em seguida, fui até a área de espera de diligências. A tarifa e os termos de uso estavam escritos na parede, mas eu já tinha lido essas mesmas informações há alguns dias. Na verdade, queria saber onde ficava essa cidade. Parece que estamos a 2 cidades de Roa, em uma chamada Vieden, sussurrei para a jovem senhora. Mantendo sua promessa, ela respondeu em voz baixa. Como sabe? Está escrito bem ali. Eu não sei ler. E aqui vamos nós, pensei. Ser capaz de ler é realmente bom. O modo de funcionamento da diligência também está escrito aqui. Ainda assim, era incrível o lugar para onde nos levaram em apenas um dia. Isso me deixou nervoso, já que fui parar em uma cidade desconhecida, era quase como estar revivendo um trauma passado. Não, pensei. Isso é completamente diferente daquele momento, eu não sabia chegar nem a uma agência de empregos. Enquanto ficava perdido em pensamentos, o som de gritos foi se aproximando. Merda! Onde diabos eles se esconderam? Apareçam! Se esconda! Peguei a jovem senhorita e entrei em um banheiro, trancando a porta atrás de nós. Do lado de fora o barulho de passos pesados soou. Onde diabos eles estão? Não ousem pensar que se safaram da gente. Uau, que assustador. Ah, parem com isso. Agindo todo raivosos enquanto nos caça. Vocês deviam ao menos usar uma voz doce como a de um dono tentando chamar o gato. Talvez assim tivessem alguma chance de nos enganar e saíssemos. Não daria certo, claro, mas pelo menos existiria a chance. Droga, eles não estão aqui. Em pouco tempo suas vozes se distanciaram. Tivemos um momento para relaxar um pouco, embora fosse cedo demais para baixar a guarda. Afinal, quando as pessoas entram em pânico, tendem a ficar circulando e procurando no mesmo lugar várias vezes. E, estamos seguros? Ela mantinha uma mão trêmula sobre a boca. Bem, se eles nos encontrarem, podemos ao menos lutar. Certo. Tudo bem. Mas eu duvido que vamos vencer. Sério. Falei isso porque ela parecia estar recuperando seu espírito de luta. Não queria voltar a ser atacado por aqueles caras. Estava olhando o preço da diligência, e parece que vamos precisar pegar 2 para poder voltar. Pegar 2? Ela parecia confusa com o significado disso. Só saem 5 diligências por dia daqui, uma a cada 2 horas, começando às 8 da manhã. É igual a qualquer outra cidade.
E leva 3 horas para chegar à próxima cidade. Se partirmos agora, vamos pegar a 4ª diligência do dia. Em outras palavras. Quando chegarmos à cidade vizinha, a última diligência já vai ter saído para a rua. Então, teremos que passar uma noite lá antes de podermos ir embora. Não, espera. Entendi. Por um momento pareceu que ela gritaria, mas conseguiu se conter. Sim, por favor, tente conter essa sua voz alta. Ainda tenho 4 cobres grandes, mas temos que ir para a cidade vizinha, passar uma noite e só depois ir para a rua. Vamos passar aperto. Passar aperto. Mas vai ser o bastante, certo? Sim. Ela pareceu ficar aliviada, mas ainda era cedo demais para relaxarmos. Desde que ninguém tente nos enganar, claro. Nos enganar, ela fez uma careta. Parecia que não sabia do que eu estava falando. Talvez nunca tivesse usado dinheiro por si mesma antes. Quando os dirigentes de pousadas ou diligências virem que somos crianças, provavelmente vão pensar que não sabemos calcular valores, certo? Isso significa que podem tentar nos enganar, cobrando mais ou dando menos troco. Agora, se falar que o valor está errado, irão ajustar as coisas. Mas se não souber calcular, então... Então o quê? Então não teremos o suficiente para a última diligência. E aqueles caras de antes vão nos pegar. Ela começou a tremer, como se estivesse prestes a fazer xixi nas calças. O banheiro fica ali. E, eu sei. Certo, então eu vou ficar cuidando do lado de fora. Quando tentei sair, ela agarrou a barra da minha camisa. Não vá, disse. Então eu deixei ela ir fazer xixi antes de voltarmos para fora. Parecia que nossos 2 perseguidores tinham ido embora, mas eu não tinha certeza sobre onde estavam procurando, dentro ou fora da cidade. Quando chegou a hora de partir, entreguei o dinheiro ao cocheiro e embarcamos. Chegamos à cidade vizinha sem enfrentar nenhum problema. Para a estadia noturna, escolhi uma cabana em ruínas, já que queria ensinar à jovem senhora uma lição de como o mundo poder ser duro. Nossas camas foram apenas um amontoado de palha. A jovem senhora estava tão tensa que sequer conseguia dormir. Toda vez que ouvia algum barulho, se assustava e olhava para a entrada do lugar. Quando não aparecia nada de errado, soltava um suspiro de alívio. Ela fez isso várias vezes. Na manhã seguinte, pegamos a primeira diligência para a rua. A jovem senhora não devia ter dormido muito, já que seus olhos estavam vermelhos. Entretanto, ela não parecia nada cansada. Na verdade, até continuou vigiando a parte de trás da diligência, procurando possíveis perseguidores. Vários cavaleiros passaram em suas montarias, mas nenhum deles era algum de nossos sequestradores. Tínhamos percorrido uma boa distância, então talvez tivessem desistido. Ou assim, ingenuamente, pensei. Passaram-se várias horas. Chegamos em Roa sem qualquer problema. Depois que passamos por aquelas muralhas robustas e vimos a mansão do Lorde Suzerano lá longe, uma sensação de segurança se estabeleceu. Inconscientemente, baixei a guarda, pensando que já estávamos seguros após chegar tão longe. Desembarcamos e seguimos em direção à mansão a pé. Nossos passos pareciam até mesmo leves. Após andar em uma diligência por horas, após dormir no feno pela primeira vez, fiquei exausto. Então, como se estivessem esperando pelo exato momento, 2 homens agarraram a jovem senhora e a puxaram para um beco. O quê? Eu baixei a guarda, demorei 2 segundos para perceber. Naqueles 2 segundos em que desviei o olhar, ela sumiu. Pensei que talvez estivesse apenas perdida. Mas pelo canto do olho, notei roupas que combinavam com as que a jovem senhora vestia pouco antes de ser arrastada para um beco. Na mesma hora comecei minha perseguição. Quando entrei no beco, avistei os 2 homens, um dos quais carregava a jovem senhora nos braços, tentando fugir. Rapidamente usei um feitiço de terra para criar uma parede. A magia disparou das pontas dos meus dedos e uma barreira surgiu na frente deles. O caminho foi fechado tão repentinamente que os homens não conseguiram parar a tempo. O quê? A jovem senhora estava amordaçada, com várias lágrimas nos olhos. Incrível! Conseguiram amordaçá-la em apenas alguns segundos? Devem ter muita prática, pensei. Também parecia que tinham dado um soco nela, já que sua bochecha estava vermelha e inchada. Meus oponentes eram os 2 que nos sequestraram. Um deles era aquele violento que me chutou, o outro provavelmente era o homem que escutei falando através da porta. Os 2 pareciam bandidos, e cada um tinha uma espada. Então foi esse pirralho. Sabe, você poderia ter voltado para casa em segurança se não resolvesse meter o nariz onde não deve.
Apesar de terem sido pegos de surpresa pelo repentino aparecimento de minha parede de terra, sorriram quando viram que eu seria o oponente. O mais violento veio em minha direção, com a guarda baixa. O outro ficou segurando a jovem senhora. Me perguntei se tinham outros camaradas por perto. Independentemente disso, conjurei uma pequena bola de fogo na ponta dos dedos, querendo intimidá-los. Desgraçado! No momento em que viu isso, o homem violento desembainhou sua espada. O outro homem levantou a guarda e posicionou sua espada contra o pescoço da jovem senhora e começou a recuar na mesma hora. Você, seu pirralho maldito! Bem que pensei que estava muito calmo. Parece que é um guarda-costas, hein? Não é por acaso que escapou tão facilmente. Merda, fui enganado pela sua aparência. Você é um demônio. Não sou um guarda-costas. Ainda não fui contratado, falei. Também não era um demônio, mas não havia necessidade de corrigir esse ponto. O quê? Então por que diabos está atrapalhando? Bem, planejam me contratar em breve, então. Então você está atrás de dinheiro? Atrás de dinheiro, hein? Ele não estava exatamente errado. Eu estava fazendo isso para ganhar dinheiro bastante para que pudesse ir para a universidade com Sylph. Não vou negar. Assim que falei isso, ele levou os cantos de seus lábios. Então junte-se a nós. Tenho contatos com um nobre pervertido que pagará uma boa nota por uma garotinha de uma família nobre. E ouvi falar que o Lorde Suzerano ama a neta, então podemos pedir até por um resgate. Bem, de qualquer forma, vamos conseguir uma tonelada de dinheiro. Soltei um sonzinho fingindo que estava impressionando com a proposta, e a jovem senhora virou-se para olhar para mim, seu rosto estava pálido. Talvez ela soubesse que eu estava procurando um emprego para pagar pelas mensalidades da universidade. E seria exatamente quanto dinheiro? Não estamos falando de coisas medíocres como 1 ou 2 moedas por mês, disse o homem, sorrindo satisfeito. Devemos conseguir ao menos 100 moedas de ouro. Era quase como se ele não tivesse uma real noção de economia e estivesse tentando se gabar como um moleque na escola, dizendo, é tipo 1 milhão de ienes. Acredita nisso? E então ele perguntou. E quanto a você? Parece uma criança, mas aposto que é muito mais velho do que parece. Por que acha isso? Por causa dessa magia que acabou de usar e de como está agindo? É óbvio. Sei que existem demônios assim. Aposto que você passou por problemas graças à sua aparência, não é? Então sabe a importância do dinheiro, certo? Entendo. Então existia essa perspectiva? Bem, certamente era verdade que eu tinha mais de 40 anos. Tada! Parabéns, você acertou. Bom trabalho. Você está correto. Depois de viver tanto tempo, qualquer um acaba descobrindo o valor do dinheiro. Sei como é ser jogado em um mundo sobre o qual não conhece muito, sem dinheiro e apenas com as roupas do corpo. E, sim, você nos entende, hein? Muito, porque até aquele momento nunca tinha me preocupado com dinheiro. No lugar disso, passei quase 20 anos como um recluso. Metade da minha vista foi gasta com nada além de simuladores de encontros eróticos e jogos online. Aprendi algo com tudo isso. Sabia o que significaria uma traição neste momento, bem o que aconteceria se eu a ajudasse. É exatamente por isso que sei que existem coisas mais importantes do que dinheiro. Não comece a cuspir palavras bonitinhas na gente. Não são palavras bonitinhas. Você não pode comprar nenhum Derry com dinheiro. Merda, meu nerd interno acabou escapando. Não era como se esses homens soubessem o que é uma tsundere. Derry? O que diabos é isso? O homem violento parecia pasmo, mas pelo menos entendeu que a negociação falhou. Seu sorriso assustador foi substituído por um olhar sombrio assim que ele colocou a espada no pescoço da jovem senhora. Então ela será nossa refém. Primeiro, jogue a bola de fogo no ar. Você quer que eu jogue no ar? Isso aí. É melhor não apontar na nossa direção, nem mesmo por acidente. Não importa o quão rápido você seja, cortaremos a garganta dessa pirralha e a usaremos como escudo humano antes que você possa nos atingir. Não seria melhor pedir para dispersar a magia? Espera, talvez ele não soubesse disso. Fazia sentido, um feitiço entoado precisava ser lançado. Se a pessoa não aprendesse magia direito, não saberia a diferença entre usar ou não um encantamento. Entendi. Antes de me livrar da bola de fogo na ponta dos dedos, usei magia para inserir mais uma bola de fogo, uma especial, dentro da primeira. Então as lancei no ar. Ela fez um barulho enorme assim que foi disparada. E uma explosão ridícula brilhou acima de nós. Uá!
O estrondo foi alto o suficiente para estourar os tímpanos. A luz também foi cegante. O calor emitido era quente o bastante até mesmo para queimar. Enquanto todos olhavam para o céu, eu corri para a frente. Conjurei magia enquanto corria. Por hábito, convoquei 2 feitiços diferentes. Na minha mão direita tinha magia de vento de nível intermediário, estrondo sônico. Na esquerda, tinha uma magia da terra de nível intermediário, canhão de pedra. Lancei um feitiço em cada um dos 2 homens. Ah! Estrondo sônico rasgou o braço do homem violento, que estava distraído com a explosão. Peguei a jovem senhora confortavelmente em meus braços, como se fosse uma princesa, enquanto ela soltava um grito engasgado. Droga! Não será tão fácil. Olhei para o outro bandido e percebi que ele cortou meu canhão de pedra em 2 com sua espada. Isso era ruim. Ele realmente conseguiu cortar aquilo. Eu não sabia qual escola de artes da espada estava usando, mas isso não era bom. Se esse cara fosse tão forte quanto Paul, estaríamos com problemas. Poderia ser alguém de quem eu não poderia vencer. Ua. Usei uma mistura de magia de vento e fogo para criar uma explosão que me impulsionou para o ar. A força foi tão violenta que pensei até que tinha quebrado alguma coisa. A espada caiu um momento tarde demais, me errando por muito pouco. Ele cortou o ar bem na frente do meu nariz, o som do corte até mesmo soou em meus ouvidos. Foi por pouco. Mas ele não era tão rápido quanto Paul, o que significava que não precisava entrar em pânico. Já havia praticado vários exercícios contra adversários armados antes. Desde que me saísse tão bem quanto de costume, poderia fugir. Preparei meu próximo ataque mágico enquanto pairava no ar. Primeiro, joguei uma bola de fogo direto no rosto dele. Ela disparou lentamente em sua direção. Isso é tudo! Ele estudou a trajetória, depois preparou sua espada para se defender. Enquanto o homem esperava pela bola de fogo, usei magia de água e de terra para transformar o chão abaixo dele em um monte de lama. Quando o sujeito tentou cortar minha bola de fogo, caiu de joelhos na lama pegajosa e escorregadia. Agora não poderia se mover. O quê? Sim, eu ganhei. Tinha certeza absoluta disso. Ele não poderia mais correr. Podia até ter desviado da minha bola de fogo, mas já estávamos fora do alcance de seus ataques. Com a jovem senhora em meus braços, tudo o que precisava fazer era desaparecer no meio da multidão confusa e estaríamos a salvo. Ou, se precisasse, poderia gritar por socorro. Assim que pensei nisso. Como se eu fosse deixar você fugir. Ele atirou sua espada em nossa direção. Foi então que lembrei do que Paul tinha me ensinado. No estilo Deus do Norte, mesmo se cortasse a perna do oponente, ele ainda teria uma técnica de arremesso de espada. A lâmina voou em minha direção a uma velocidade incrível, mas a vi como se estivesse em câmera lenta. Estava apontada direto para minha cabeça. Morte. Bem quando essa palavra surgiu em minha mente, um borrão marrom apareceu na minha frente. Ouvi um som como de porcelana quebrando, então a espada caiu. Hã? Alguém apareceu entre mim e os bandidos. Só vi suas costas largas e robustas. Reconheci aquelas orelhas na parte de trás de sua cabeça. Era Ghislaine de Doudia. Ela olhou para mim e balançou a cabeça. Deixe o resto comigo, disse. No momento em que ela tocou a espada em sua cintura, a ponta cortou o ar deixando um rastro de luz vermelha. A cabeça do homem atolado na lama caiu de seu pescoço. Mesmo com a distância considerável entre ele e Ghislaine, que estava longe demais para alcançá-lo com a espada. Ei, de onde você? Sua cauda balançou e, no momento seguinte, a cabeça do outro homem também foi abaixo. Imaginei ouvir o som dela batendo no chão. Meu cérebro não conseguia acompanhar os acontecimentos. Tudo o que pude fazer foi assistir, pasmo, os 2 corpos caindo no chão ao mesmo tempo, a alguns metros de onde estávamos. Não parecia algo real. Eu não tinha ideia do que aconteceu. Eles morreram? Foi tudo o que me veio à mente. Ei! Deus, eram só esses 2 caras? Perguntou Ghislaine. Em um momento voltei a si. Sim. Obrigado. Senhorita. Ghislaine? Sem senhorita, apenas Ghislaine. Ela olhou para trás e balançou a cabeça. Vi uma explosão no céu, então vim verificar as coisas. Parece que fiz a escolha certa. Sim, você foi bem rápida. Derrotou eles em 1 segundo. Não passou nem 1 minuto desde que disparei aquele feitiço. Ela chegou muito rápido, não importa como visse isso. Eu estava por perto. Além disso, não fui tão rápida.
Qualquer guerreiro da família de Doudia pode matar uma pessoa em segundos. Aliás, Deus, foi a primeira vez que lutou com alguém que usa o estilo Deus do Norte? Foi a minha primeira vez em uma batalha de vida ou morte, respondi. Então, deixe-me dizer, esse tipo de pessoa não desiste até que um dos lados esteja morto. Tome cuidado. Até que um lado esteja morto. Isso mesmo, eu quase morri. Tremi ao lembrar de como a espada do bandido voou em minha direção. Era uma batalha de vida ou morte. Uma verdadeira batalha de vida ou morte. Vamos para casa. Se eu tivesse cometido um único erro, estaria morto. Este realmente era um mundo diferente. Um mundo de magia e espadas. O que aconteceria se eu morresse dessa vez? Um calafrio sem igual percorreu a minha espinha. Ufa! Quando finalmente chegamos à mansão, a jovem senhora desabou no chão, completamente exausta. Suas pernas deviam ter cedido, agora que seus nervos acalmaram. As empregadas apareceram aos montes ao seu redor. Quando tentaram ajudá-la, ela as afastou com as mãos e se levantou sozinha. Suas pernas ainda tremiam como se fossem as de um servo recém-nascido. Ela ficou ali, imponente, com os braços cruzados sobre o peito. Talvez tivesse recuperado o ânimo agora que estava em casa. Ao vê-la assim, as empregadas notaram que algo estava estranho e começaram a se afastar. A jovem senhora apontou um dedo para mim e berrou. Mantive minha promessa, agora estamos de volta em casa. Então posso falar, certo? Ah, sim. Agora você pode falar. Ouvindo quão alto ela estava gritando, percebi que não havia funcionado. Tudo pelo que passamos obviamente não foi o bastante para mudar essa garota egoísta e violenta. Na verdade, ela devia ter adivinhado que senti medo durante a batalha. Talvez fosse apontar para o quão altivo e poderoso agi, apesar de ser tão fraco. Vou lhe conceder o privilégio especial de me chamar de Ares. Suas palavras me pegaram de surpresa. Hã? Não é todo mundo que pode fazer isso, entendeu? Então, isso significa que passei? Que poderei trabalhar como tutor dela. Uau! Sério? Então eu consegui. Sim. Obrigado. Senhorita Ares. Sem senhorita. Apenas Ares. Ela estava imitando Ghislaine. Assim que terminou de falar, colapsou. Foi assim que me tornei o tutor de Ares Boresgreira. Capítulo 2.5 Extra. O resultado e a saudação ao estilo Boreas. Quem puxou as cordas por trás do sequestro foi o mordomo, Thomas. Ele era a pessoa que tinha conexões com o nobre pervertido que os bandidos mencionaram. A jovem senhora aparentemente chamara a atenção daquele nobre há um tempo, e ele queria acabar com o espírito feroz e inflexível dela. Thomas, seduzido pelo dinheiro, adicionou os dois homens indicados pelo nobre pervertido ao seu plano. Nossa, realmente a gente sem vergonha em qualquer lugar. Se ele faria isso de novo, gostaria que ao menos viesse conversar comigo primeiro. Seu cálculo saiu errado por duas coisas. Primeira, eu possuía magia e coragem o suficiente para fugir dos dois bandidos, e segunda, aqueles dois não eram nada leais. Quanto ao nobre pervertido, posou como inocente e escapou de qualquer punição. Parte disso foi porque o testemunho de Thomas era falho, e parte porque os dois bandidos estavam mortos, então não seria fácil encontrar provas de envolvimento do nobre. Havia um bom bocado de variáveis desconhecidas. Suspeitei de que algum esquema político pudesse estar envolvido. O incidente foi considerado resolvido inteiramente graças ao envolvimento de Ghislaine. A família Greira podia dizer que tinha o rei da espada, Ghislaine, com eles, evitando possíveis incidentes futuros ao mesmo tempo que proclamava sua força e riqueza. Fui obrigado a deixar todo o crédito para Ghislaine, mesmo após contar tudo o que aconteceu. Parecia que não queriam que outros membros da família Greira descobrissem sobre a minha existência. Mais barganhas políticas, presumi. Mas minha maior surpresa foi que existiam ainda mais Greirats. E é isso. Entendido? Sim. Entendido. Philip me explicou tudo isso na sala de recepção. Pensei que ele era apenas o filho do Lorde Suzerano, mas também era o prefeito da cidade. Gostaria de saber se foi ele quem cuidou do problema. Você parece bem tranquilo para alguém que teve a filha sequestrada. Agora estou. Entraria em pânico se ela ainda estivesse desaparecida, disse ele. Claro. Agora, sobre você ser o tutor da Ares. Quando estávamos prestes a discutir o meu futuro, a porta foi aberta com um estrondo, e então entrou o incrivelmente exuberante avô de Ares. Eu ouvi tudo, disse Saurus. Ele entrou na sala de recepção e bagunçou meu cabelo com sua mão firme. Ouvi dizer que você salvou Ares. Do que você está falando?
Foi Ghislaine quem fez isso. Eu não fiz nada. Seus olhos brilharam sombriamente, iguais aos de uma ave de rapina. Que aterrorizante. Você acha que pode mentir para mim? Não. Mas Lord Philip me mandou dizer. Philip. Ele virou-se para o filho e, sem qualquer hesitação, balançou seu punho. O acerto soltou um estalo incrível. O jovem Lord levou um golpe direto na cara e caiu do sofá. O punho do Lord suzerano foi tão rápido. Muito mais rápido que o de Aerys, rápido demais para que acompanhasse com os olhos. Bastardo! Isso é pelo garoto que salvou a sua filha. Como ousa não oferecer sequer uma palavra de gratidão? É só assim que funciona esse seu teatrinho idiota entre nobres? Philip, ainda atirado no chão, respondeu sem se mover. Pai, Paul pode ter sido deserdado pela nossa família, mas ainda é um Greyra. Isso significa que seu filho, o Deus, que também carrega o nosso sangue, também faz parte da nossa família. Então, em vez de o elogiar e recompensá-lo externamente, pensei que o melhor agradecimento seria tratá-lo com bondade, como parte da família, disse ele com muita naturalidade para alguém deitado no chão. Talvez já estivesse acostumado a ser socado por Sauros. Muito bem. Então vá em frente e mantenha essa farsa diante dos nobres. O homem mais velho se jogou no sofá vazio. Parecia que não iria se desculpar pelo soco que deu em Philip. Esse era exatamente o tipo de pessoa que ele era. Por aqui, castigos físicos eram tão naturais quanto respirar. Parando para pensar nisso, Aerys também nunca me pediu desculpas. E tampouco me agradeceu por salvá-la. Ah, bom, tudo certo. Deus! O Lorde Suzerano cruzou os braços, empinou o queixo e olhou para mim. Isso parecia familiar. Eu tenho um pedido. Esse era o tipo de atitude adequado para se pedir algo a alguém? Ele era igual Aerys. Não, pelo contrário, afinal, era ela quem o imitava. Quero que ensine magia a Aerys. Por quê, se é que posso perguntar? Ela veio até mim solicitando. Disse que sua magia estava tão gravada em sua mente que não conseguia tirar isso da cabeça. Bem, de qualquer forma, realmente era magia que poderia queimar os olhos. É claro, mordi minha língua assim que comecei a instintivamente responder. A razão mais provável para sua personalidade horrível eram os infinitos mimos de Sauros. Talvez não fosse a única razão, mas com certeza influenciou muito, com base no tanto que ela imitava sua personalidade. Se ela iria se desenvolver como pessoa, eu precisava acabar com essa personalidade mimada. O seu crescimento poderia até não ser de minha responsabilidade, mas se as coisas continuassem como estavam, iria influenciar sobre minha capacidade de ensiná-la. Era melhor lidar com os problemas que aparecessem um de cada vez. Isso não é algo que o senhor pode me pedir, Lord Sauros. É Aerys quem devia fazer isso. O que você disse? Indignado, ele ergueu o punho. Na mesma hora entrei em pânico e cobri o rosto com as mãos. O que ele era? Algum tipo de bomba nuclear pronta para explodir? Você realmente pretende que Aerys seja uma adulta incapaz de abaixar a cabeça para pedir algo que ela queira? Ou... Você apontou algo interessante. Está certo. Ele bateu o punho no joelho e assentiu com vigor. Com uma voz alta e estrondosa, gritou, Aerys. Venha na sala de recepção agora mesmo. Pensei que meus tímpanos iriam explodir. Que tipo de capacidade pulmonar alguém precisava para poder gritar tão alto assim? Aerys era exatamente igual. Ninguém nesta mansão entendia o conceito de pedir aos outros para entregar uma mensagem? Que selvagens, pensei. Philip voltou a se sentar no sofá enquanto um mordomo, um diferente, aparentemente chamado Alphonse, fechava a porta que havia sido deixada aberta. Mais tarde, soube que, por Sauros ser como um furacão que saía dos cômodos tão logo quanto entrava, esperavam um pouco para fechar as portas. Ele era um velho egoísta que amava abrir tudo, mas não gostava de fechar nada. Tá! Uma voz soou respondendo de algum outro lugar da mansão. Após algum tempo, ouvimos passos aproximando-se. Aqui estou, como pediu. Ela não tinha a força do avô, mas ainda assim, Aerys energeticamente empurrou as portas com tudo. Todas as suas ações eram baseadas em seu avô. Afinal, crianças adoram imitar adultos. Se eu não tivesse levado um soco no mesmo dia que cheguei, poderia até rir da semelhança. Em vez disso, poderia firmemente afirmar que isso também precisava mudar. Assim que ela me viu, levantou o queixo e me encarou. Essa pose intimidadora era hereditária na família Boreas? Vovô, você falou com ele sobre o que conversamos? Ele se levantou de repente e cruzou os braços, olhando para ela. Era exatamente a mesma pose. Aerys!
Se você quer pedir algo a alguém, precisa inclinar a cabeça e pedir. Os lábios dela formaram um beicinho. Mas você disse que iria pedir por mim. Basta. Se você não perguntar pessoalmente, não o contrataremos. Hã? O que ele disse? Não, não. Espera, digo, acho que isso está certo. Seria um pouco problemático para mim, mas acho que isso era como colher o que planta, não. Eris olhou para mim com as bochechas vermelhas feito pimentão. Não era um rubor de vergonha, estava chateada e humilhada. Seu rosto dizia que, se seu avô não estivesse ali, me perseguiria até os portões do inferno e me transformaria em picadinho de carne. Assustador. Pô, por favor. É esse tipo de atitude que deve ter quando pede algo a alguém. Berrou Saurus. Como se você pudesse falar algo, pensei. Eris pegou um punhado de seus longos cabelos vermelhos em cada mão. Ela fez uma Maria Chiquinha de cada lado das têmporas, como se fossem duas orelhinhas iguais, então, assim, piscou para mim. Por favor, me ensine magia, Minhal. Espera. Eu estava sonhando? Acho que apaguei por um minuto. Parecia que tive um sonho realmente terrível. Não se preocupe em me ensinar a ler ou escrever, Minhal. Minha nossa, não foi um sonho. Mas que diabos? O que diabos estava acontecendo? Acabei sendo transportado para uma dimensão alternativa esquisita? Se vai tão longe, ao menos me transporte para o mundo bidimensional de um anime. Também não preciso de aritmética, minha. De qualquer forma, isso foi estranho. Até mesmo aterrorizante. A pose de Eris deveria ser fofa, mas tudo o que fez foi me amedrontar. Seus lábios estavam virados para cima, mas seus olhos não sorriam. Eram os olhos de um predador. Mais importante, era assim que deveriam agir ao pedir algum favor neste mundo. Só pode ser brincadeira. Eu só preciso de magia, Minhal. Pare de brincar com isso. Isso é completamente pior do que antes. Vamos lá, só olhe para o rosto dela. Suas bochechas até mesmo queimavam de tão vermelhas, e sua expressão dizia, se as circunstâncias fossem outras, eu te daria um soco que levaria do inferno até o céu. Parecia 80% zangada e 20% humilhada, e nada tímida. Não havia nada de fofo nela, nada. Vamos lá, Saurus, deixe-a parar, pensei. Oh. Nossa Eris é tão fofinha. Deus, é claro que você vai ensiná-la, não é? De repente, ele virou um velhote apaixonado. Quem diabos é você? Pensei. Para onde foi aquele meu tio-avô rigoroso e confiável? O mestre gosta muito do povo fera. Foi ele quem deu a palavra final sobre a contratação de Ghislaine, explicou educadamente o mordomo. Ah, agora entendi. Então aquelas orelhas de cabelo deviam ser para imitar as orelhas de animais. Pareciam orelhas caídas. Parando para pensar nisso, a maioria das empregadas também eram do tipo fera. É claro, agora entendi. Sim. E parei meu monólogo interior. Eris. O pai dela entrou na conversa. Ah, sim, esqueci que ele estava aqui, pensei. Certo, Sr. Philip, é sua hora de brilhar, mande-a parar. Coloque os quadris um pouco para frente, assim vai parecer mais atraente. Ótimo, mais um inútil. Tudo bem então. Agora entendi. Agora entendi o tipo de pessoas que são os Greiratz, incluindo Paul. Na verdade, Paul talvez fosse o mais normal desse grupo. Lorde. Saurus. Posso perguntar uma coisa? Fale. Homens também devem pedir favores assim? Tolo. Um homem deve pedir como um homem. Não sabia bem o que isso significava, mas entendi que era uma repreensão. Bem, eu estava certo. Comparado a esse grupo, Paul era quase normal. Ele simplesmente gostava de mulheres peitudas. Certo, calma, disse a mim mesmo. Vamos pensar nisso. Isso é um bom ou ruim? Eu estava sendo encarado. Retomei a compostura e olhei para Eris. Irritada e humilhada, ela parecia a ponto de perder o controle. Como um leão mostrando as presas enquanto estava preso em uma jaula. Bem, talvez eu devesse apenas não pensar no futuro e aceitar isso. Não, eu tinha que pensar nisso. Precisava antecipar as consequências possíveis. Isso mesmo, ela não gostava disso, notei. Era contra esse costume estranho. Se eu falasse para ela ser educada enquanto fizesse algum pedido e estivéssemos a sós, eu seria rasgado em pedaços. Certo, mudei de ideia. Precisava acabar com esse costume estranho. É esse o tipo de atitude que vocês têm quando pedem um favor a alguém. Minha voz saiu tão alta que ecoou por toda a mansão.
Gastei horas nisso, dando um longo discurso. Minha paixão parecia estar ao máximo, já que depois disso o estilo Boris de pedir favores foi abandonado. Ghislaine elogiou meus esforços quando tudo acabou, mas Eris continuou me olhando com frieza. Capítulo 3. Sua ferocidade inabalável. Já fazia um mês desde que me tornei o tutor de Eris. Desde o momento em que comecei a lecionar, ela não quis me escutar. Assim que chegava a hora da leitura, escrita ou aritmética, desaparecia. Não mostrava a cara de novo até que fosse a hora da prática com espadas. Havia uma ou outra exceção, claro. A aula de magia era a única em que ela prestava verdadeira atenção. Na primeira vez que conseguiu criar uma bola de fogo, ficou toda feliz e entusiasmada. Ela viu o fogo rugir, engolindo uma cortina, e disse: "Algum dia, farei até fogos de artifício no céu, igual você fez." Claro, na mesma hora apaguei suas chamas e avisei para não usar magia de fogo quando eu não estivesse por perto. Eris sorriu olhando para a cortina meio queimada, satisfeita consigo mesma. Parecia até uma piromaníaca, mas ao menos estava motivada. Eu tinha certeza de que ela poderia até aceitar todo o resto da programação de estudos. Ou foi o que pensei. Mais tarde, percebi que minha previsão estava completamente errada. Eris se recusou a me escutar durante as aulas de leitura, escrita e aritmética. Se eu tentasse adverti-la, simplesmente fugiria. Quando tentava pegá-la, ela me dava um soco e voltava a fugir. Se eu a alcançasse, pararia apenas para me bater de novo e voltava a fugir. Pensei que a garota entenderia a importância da alfabetização e aritmética depois de nosso sequestro. Mas pelo visto ela devia realmente odiar essas coisas. Quando fui discutir os problemas com Philip, ele apenas disse: "Fazer o aluno assistir às aulas também faz parte de seu trabalho como tutor a domicílio." Não discordo. Ghislaine assistia minhas aulas e levava tudo a sério, mas era só um extra. Eu não poderia ensinar apenas a ela. Então tinha que procurar por Eris. E Eris não era tão fácil de se encontrar. Ela viveu a vida inteira na mansão, enquanto eu havia chegado há apenas um mês. Existia uma enorme diferença entre nossas familiaridades com o local, e isso se provou um enorme problema no meio desse esconde-esconde. Pelo visto, os outros tutores a domicílio enfrentaram o mesmo problema. Só às vezes que a encontravam, já que a área para se esconder era enorme, mas ao menos ainda ficava limitada à mansão. Aqueles que a encontravam, entretanto, sempre eram espancados. Foi por isso que seu primeiro tutor desistiu. Um tutor tentou bater nela, combatendo violência com mais violência. Eris entrou no quarto dele na calada da noite, enquanto ele dormia, e o atacou com uma espada de madeira. Seria desnecessário dizer que o sujeito pediu demissão após ficar tão ferido que levaria meses para se recuperar por completo. Ghislaine foi a única que conseguiu derrotar Eris em seu próprio jogo. Eu não confiava na minha capacidade para tal. Se encontrá-la fosse a mesma coisa que ser hospitalizado, não queria. Não estava interessado em encontrá-la para ser agredido e ficar machucado. Se a magia era a única coisa em que estava interessada, por que não desistir das outras coisas e se concentrar apenas nisso? Mas Philip insistiu que eu deveria ensinar a ler, escrever e fazer aritmética. Ensinar o mesmo tanto de magia e das outras coisas. Na verdade, essas coisas são mais importantes que a magia, disse ele. E eu concordei. Talvez ela precisasse de outro sequestro. Crianças que não aprendem as coisas precisam ser punidas. Assim que pensei nisso, finalmente a encontrei. Ela estava nos estábulos, escondida e enrolada em um monte de palha, deixando a barriga exposta e descansando em paz. Estava dormindo profundamente. Seu rosto inconsciente parecia o de um anjo. Não, eu não seria enganado pela sua aparência, ela era o próprio diabo encarnado. E, claro, por diabo encarnado, quero dizer aquele do tipo que soca todos até vomitarem sangue. Mesmo assim, eu precisava acordá-la. A chamei em voz baixa. "Jovem senhora, acorde, por favor. É hora de se divertir com aritmética." Ela não estava acordando. No momento, decidi cobrir sua barriga para que não pegasse um resfriado. Assim que tentei silenciosamente deslizar sua roupa para o lugar certo. Eris abriu os olhos. Seu olhar foi até sua barriga, onde estavam minhas mãos, e depois até o meu rosto. Não parecia sequer sonolenta. Em vez disso, arreganhou os dentes enquanto seu rosto até mesmo escurecia de tanta raiva. "Ah, aqui vem ela", percebi. Mas era tarde demais. Seu punho voou. Meu rosto. Cruzei os braços na minha frente para me proteger. Ah! Mas o impacto atingiu meu estômago. Seu punho bateu com tudo. Quase desmaiei de agonia, meus joelhos cederam.
Bem, não cheguei a vomitar sangue, mas apanhei. Ruum! Ela fungou para mim e depois me chutou. Uma vez que parou, passou por cima de meu corpo caído e saiu do estábulo. Não havia nada que eu pudesse fazer. Finalmente fui até Ghislaine, buscando por ajuda. A mulher que, segundo Paul, tinha músculos no lugar de cérebro. Se ela falasse sobre o motivo pelo qual queria aprender a ler, escrever e calcular, isso certamente convenceria Ares. A garota escutava tudo o que ela tinha a dizer. Ingênuo, assim pensei. No começo, Ghislaine mandou eu me virar, mas quando usei magia de água para fingir que estava chorando, ela concordou relutantemente. Que fácil. Certo, agora me mostre o seu truque, pensei. Ghislaine e eu não bolamos nenhum plano, só deixei com ela. A mulher decidiu fazer seu movimento durante a pausa de nossa lição de magia. Há muito tempo, eu achava que tudo daria certo desde que empunhasse uma espada. Do nada, ela começou a falar sobre seu passado para Ares. Sobre como foi aceita por seu mestre, mesmo sendo uma criança má. Sobre seus primeiros amigos e sobre quando virou uma aventureira. A longa introdução acabou resultando em uma simples história dela falando sobre suas próprias batalhas pessoais. Quando eu era aventureira, os outros faziam tudo por mim. A compra e venda de armas e armaduras, suprimentos e coisas necessárias para o dia a dia. Além de lerem os contratos, mapas e tudo mais. Depois que nos separamos, percebi a importância de muitas coisas, o peso de uma carteira cheia, a necessidade de conseguir carvão para acender o fogo e como era inconveniente não poder usar a mão esquerda enquanto carregava uma tocha. O grupo dela havia se dissolvido há 7 anos. Foram forçados a fazer isso após Paul e Zenith se casarem e se isolarem do mundo indo para o interior. Eu adivinhei isso, parecia que Paul e Ghislaine realmente fizeram parte do mesmo grupo. Nós até pensamos em continuar juntos, mas Paul, o nosso especialista em bater e correr, e Zenith, nossa curandeira, partiram. Mesmo se não dissolvêssemos o grupo naquela hora, eventualmente o faríamos. Estava na cara. Um grupo de 6 pessoas. Um guerreiro, um espadachim, uma espadachim, um mago, uma sacerdotisa e um ladrão. Provavelmente era essa a composição, se fosse dividir por ocupação. Embora Ghislaine fosse apenas uma espadachim de nível sagrado naquela época, sua força de ataque devia ser bem alta. Guerreiro, pessoa desconhecida. Espadachim, Paul. Espadachim, Ghislaine. Mago, pessoa desconhecida. Sacerdotisa, Zenith. Parecia um grupo bem equilibrado. Ladrão era um termo geralmente usado para alguém que cuidava de alguns serviços estranhos, desde abrir fechaduras, detectar armadilhas, montar barracas, até fazer acordos com comerciantes. Era uma posição reservada a alguém capaz de ler bem, que tinha uma mente afiada e era ágil. A maioria era proveniente de famílias de comerciantes. Você poderia ao menos chamá-los de caçadores de tesouros ou coisa do tipo, falei sem pensar. Ghislaine bufou. Ladrão é adequado para alguém que sempre roubava nosso dinheiro e saía para apostar. Vocês não se reuniram contra ele quando descobriram? Não. Aquele cara era bom com apostas, na maioria das vezes voltava com mais dinheiro do que antes. Raramente voltava com menos da metade. E até se continha quando estávamos com poucas moedas. Ou ao menos foi o que ela disse. Ainda assim, não importa quanto lucro conseguissem com apostas, por que deixaram ele se safar? Sofri para compreender. Não é para me gabar, mas nunca tive vontade de fazer apostas. Embora tenha gasto mais de 100.000 ienes em jogos online. Por outro lado, eles tinham um mulherengo igual ao Paul em seu grupo, então provavelmente não estavam lá muito preocupados com a moralidade um do outro. Todo mundo devia ter alguma falha. Havia tantas regras quanto pessoas. Qual é a diferença entre um guerreiro e um espadachim? Perguntei com curiosidade. Se as duas posições eram de vanguarda, então não parecia haver uma razão para separar uma da outra. Se você usa uma espada e um dos 3 estilos principais, é um espadachim. Se usa algum estilo diferente, mas ainda usa uma espada, então é um guerreiro. Se usa um dos estilos, mas nenhuma das espadas, continua sendo um guerreiro. Ah, então isso quer dizer que espadachim é um título especial. Mais precisamente, eram os 3 principais estilos de espada que tornavam suas habilidades especiais. A técnica que Ghislaine usou quando derrotou nossos sequestradores foi incrível. Ela mal se mexeu e arrancou a cabeça deles. Depois descobri que aquela técnica se chamava Espada de Luz, uma técnica secreta do estilo Deus da Espada. Então o que é um cavaleiro? Um cavaleiro é um cavaleiro. Cavaleiros são nomeados pelo rei ou pelos lordes suzeranos. Aprendem a ler e a calcular. Alguns podem até mesmo usar magias simples.
Como a maioria deles são nobres, também são bastante orgulhosos. Provavelmente recebiam educação, já que frequentavam a escola. Naquela época meu pai ainda não era um cavaleiro, era? Não tenho certeza, mas ele se chamava de espadachim. E cavaleiros magos ou guerreiros magos? Ouvi dizer que também existem. Existem pessoas que usam magia ofensiva e se chamam assim. Você é livre para se chamar do que quiser, sua profissão não importa. Ah! Os olhos de Ares brilhavam enquanto escutava a conversa. Eu esperava que ela não estivesse se decidindo a arrastar Ghislaine direto para o labirinto mais próximo. Isso me deixou ansioso. Não era esse o tipo de aventura que desejava. Gastar todos os dias cercado de mulheres bonitas? Preferia algo desse tipo. Ah, merda! Ghislaine deveria estar falando sobre a importância de aprender a ler e escrever, e não sobre isso, lamentei. Estraguei tudo. Mas ainda havia misericórdia. No dia seguinte, Ares assistiu todas as aulas, leitura, escrita e aritmética. Foi tudo graças a Ghislaine. Depois disso, sempre que acontecia algo, a mulher recomeçava a contar suas aventuras dos velhos tempos. Eu ficava com dor de estômago sempre que isso acontecia, mas, graças a isso, a garota finalmente entendeu a importância de ler, escrever e calcular. Ou talvez o principal motivo para o seu interesse tenha sido porque achou as histórias de Ghislaine interessantes. De qualquer forma, o resultado foi bom para mim. Parte de mim deseja ter pensado em algo do tipo desde o começo, mas, claro, se não tivéssemos sido sequestrados, ela provavelmente nunca me escutaria. Naquela época, a garota olhava para mim como se eu fosse um verme. Então meu plano não foi inútil. De qualquer forma, as coisas acabaram bem. Nossas primeiras lições envolviam ensinar a Ares as 4 operações aritméticas básicas. Desde que ela frequentou a escola e foi previamente instruída por tutores capacitados, já sabia como fazer uma soma simples. Deus! Minha pupila energicamente ergueu a mão no ar. Sim, Ares. Para que serve a divisão? Ela não entendia a importância de multiplicação e divisão. Além disso, era horrível em subtração. Se algo tivesse mais de um dígito, simplesmente desistia. No lugar de se preocupar com a necessidade, pense nisso como o oposto da multiplicação, expliquei. Estou perguntando quando é que vou usar isso. Certo. Veja, por exemplo, digamos que você tem 100 moedas de prata e precisa dividi-las igualmente entre 5 pessoas. Meu último tutor falou a mesma coisa. Ela bateu com o punho na mesa. Então por quê? Eu tenho que dividir igualmente? Estava me desafiando exatamente como uma criança faz. Para ser sincero, isso não seria necessário. Quem sabe? Isso é algo que você teria que perguntar para as 5 pessoas. Isso é só para o caso de querer dividir igualmente, então seria mais conveniente usar a divisão. Mais conveniente? Então significa que não preciso usar isso, certo? Se não quiser, não precisa. Embora exista uma grande diferença entre não usar e não poder usar. 1. Perguntar sobre ser capaz ou não de fazer algo era uma ótima maneira de calar a boca de alguém com tanto orgulho quanto Ares, embora isso não fosse o bastante para resolver a raiz dos problemas. Ela estava tentando argumentar que não precisava aprender a calcular. Em tempos assim, o melhor seria procurar pela ajuda de Ghislaine. Ghislaine, você alguma vez já precisou dividir as coisas uniformemente? Sim. Certa vez, perdi meus suprimentos alimentícios em um labirinto, então tentei refazer o caminho de volta. Mas errei no racionamento de meu alimento, para que durasse até chegar aonde precisava. Fiquei 3 dias sem poder comer ou beber. Pensei até que ia morrer. Quando não aguentava mais, comi algumas fezes de demônios que encontrei jogadas pelo chão, mas aquilo rasgou meu interior. Consegui superar a dor de estômago, náusea e diarreia, mas então vi um grupo e... A história continuou por quase 5 minutos, me deixando com o estômago revirado. Ouvi com uma cor doentia no rosto. Mas, para Ares, era como um conto heróico. Seus olhos brilharam o tempo todo. E é por isso que quero aprender a dividir. Continue com a lição. Assim que Ghislaine falou isso, Ares parou de discutir. Toda a família Greira parecia ter alguma afinidade com o povo fera, embora talvez não tanto quanto os Sauros. Ares estava claramente ligada a Ghislaine. Sempre ouvia em silêncio quando ela começava a contar suas histórias. Era como uma criança se agarrando à irmã mais velha, ansiosa para poder imitá-la. Certo, então, vamos fazer mais algumas práticas tediosas hoje. Tragam-me esses problemas resolvidos. Se houver algo que não entendam, podem me chamar. Com isso, as coisas foram gradualmente progredindo. Ghislaine era uma excelente professora.
Ela apontou cada uma das minhas falhas, falando sobre os detalhes e dando conselhos. Paul diria em quais partes errava, mas não sabia apontar como melhorar. Nesse dia, ela deu uma espada para mim e outra para Ares, e nos fez praticar enquanto nos instruía. Lembrem-se da postura de ataque, observem o oponente de perto. Ares repeliu minha espada de madeira com um baque surdo. Se puderem se mover mais rápido que o oponente, leiam seus movimentos e depois movam a espada. Se forem mais lentos, movam o corpo para evitar a trajetória da lâmina. Incapaz de fazer isso, levei um golpe forte de Ares. O impacto foi suficientemente poderoso, senti a dor através do estofamento do meu protetor de couro curtido. Vejam as pontas dos dedos dos pés dos oponentes e prevejam os movimentos deles. Voltei a golpear. Deus! Pare de usar a cabeça! Apenas se concentre em avançar e, quando estiver diante do oponente, balance a espada. Mas para focar eu precisava usar a cabeça, não precisava. Ares! Não pare de atacar! Seu oponente ainda não se rendeu. Certo. A diferença entre nós era óbvia. Ares tinha mais liberdade para responder Ghislaine do que eu. Essa liberdade também permitia que ela continuasse me batendo até que a mulher finalmente mandasse parar. E a garota não se continha, era como se estivesse liberando toda a raiva reprimida que sentia durante nossas aulas de matemática. Merda. Dentro de um mês, entretanto, senti uma melhora dramática. Fiquei feliz por ter uma parceira como Ares, que tinha habilidades parecidas com as minhas. Assim como em qualquer outra coisa, estar perto de alguém com o mesmo nível de habilidade estimula o crescimento. Embora Ares realmente fosse um pouco melhor do que eu. Mas não era nada parecido com a diferença entre mim e Paul ou Ghislaine. Ela ao menos ainda estava em um nível em que eu entendia o que estava acontecendo. Se conseguisse entender, poderia aprender com isso. Era algo como eu me tornar mais cauteloso sempre que ela usava alguma técnica diferente. Pensar dessa forma era possível quando estava em pé de igualdade com o oponente. Paul, por outro lado, era tão habilidoso que era impossível lutar com ele. Se não conseguisse entender o que o oponente estava fazendo, seria fácil que tudo acabasse antes de realmente compreender o que estava acontecendo. Receber a orientação de alguma pessoa muito mais habilidosa pode ser difícil, graças à diferença fundamental entre as habilidades de um e do outro. Isso faria qualquer um duvidar do que estava fazendo. Ghislaine era boa em ensinar, então com ela as coisas eram diferentes. Entretanto, a mulher também ensinava como reagir e combater ataques ao mesmo tempo. Assim, quando acabava diante dessas coisas, era difícil não hesitar, já que ainda precisava antecipar uma forma de contra-golpear. Com Ares servido de oponente, entretanto, truquezinhos ou até mesmo a menor mudança de movimento surtia um resultado totalmente diferente. Às vezes, algo que funcionava em um dia não funcionava no outro, ou Ares faria algo completamente diferente. Às vezes, as coisas que eu não conseguia fazer em um dia, poderia no outro, e o mesmo acontecia com minha oponente. Era quase como se não existissem diferenças entre nossas habilidades, e isso funcionava. Foram essas pequenas mudanças e descobertas que foram acumulando e promovendo nosso crescimento. Era bom ter um rival. Às vezes, ela ficava à minha frente, outras, eu a superava. Mesmo que nosso progresso fosse feito aos pequenos passos, nos revezávamos, seguíamos adiante e, no final, melhorávamos muito. Antes que percebêssemos, o progresso disparou e ficamos muito mais fortes. Ainda assim, Ares aprendia mais rápido do que eu. Ainda que um leão e um cervo aprendessem as mesmas coisas, era óbvio que o leão seria mais forte. Isso era algo amargo de se engolir, e também algo pelo que passei desde pequeno, quando treinava com Paul. Deus tem um longo caminho pela frente, hein? Ares cruzou os braços e olhou para mim, caído no chão. Ghislaine a repreendeu. Não fique arrogante, Ares. Você maneja uma espada há mais tempo do que ele e é mais velha. Ghislaine só não a chamava de senhorita quanto estávamos praticando. Ela disse que isso era necessário. Eu sei. Mas ele pode usar magia. Verdade. Minhas habilidades mágicas eram a única coisa pela qual eu podia levar algum crédito. Mas é estranho que ele só demonstra um pouco de calma quando está sendo atacado. Observou Ghislaine. Isso é porque é assustador enfrentar um oponente que está te atacando de verdade. Assim que falei isso, Ares me deu um tapa na cabeça. O que diabos foi isso? Que patético. É por isso que as pessoas ficam te olhando de cima. Não, ele é só um mago. Está tudo bem. Assim que Ghislaine falou isso, Ares balançou a cabeça arrogantemente. Sério? Então acho que não posso culpá-lo. Mas então, por que levei mais um soco? Desculpe, mas não sei como curar sua covardia.
Você terá que cuidar disso sozinho, disse Ghislaine. Certo. No momento, não importava quem era o oponente, eu congelava. Ainda tinha um longo caminho pela frente. Mas ao menos sinto que fiquei muito mais forte desde que você começou a me ensinar. Isso porque Paul é do tipo instintivo. Não é um bom professor. Do tipo instintivo. Ah, acho que também existiam pessoas assim nesse mundo. O que é isso de tipo instintivo? Perguntou Eris. O tipo de pessoa que simplesmente faz as coisas sem conseguir explicar como aprendeu. Ela fez beicinho quando expliquei, provavelmente porque era o mesmo tipo de pessoa. E há algo de errado com isso? Perguntou. Eu não sabia como responder. Como estávamos no meio de uma aula, decidi deixar isso com Ghislaine. Direcionei meu olhar para ela. Não há. Mas não importa o seu talento, você não ficará mais forte se não usar a cabeça, e também não conseguirá ensinar bem as outras pessoas. Por que não vou conseguir ensinar bem as outras pessoas? Porque não sabe nem o que está fazendo. Além do mais, se você não entender tudo, não conseguirá melhorar. Parecia que, para um rei da espada como Ghislaine, a chave para alcançar um nível de habilidade avançado era ser capaz de aplicar todo o básico em sua prática. Se dominasse o essencial, poderia usá-lo em qualquer situação. Somente então poderia ser considerado um espadachim de nível sagrado. Mas o mais importante era o trabalho duro e o talento. Eu também costumava ser do tipo que age por instinto, mas depois que comecei a usar minha cabeça e agir logicamente subi para o nível rei, disse Ghislaine. Isso é incrível. Fiquei sinceramente impressionado. Ela mudou seu caminho para alcançar o sucesso. Isso era incrível. E você é um mago de água de nível santo, Deus. Também sou do tipo instintivo. Mas magia é diferente de esgrima. Você pode fazer qualquer coisa, mas só se tiver poder mágico suficiente, falei. Se você diz. Mas, de qualquer forma, o básico é importante, entendeu? Afirmou Ghislaine. Entendo. Nesse caso, entretanto, foi graças à minha professora ser tão boa no que fazia que alcancei o nível santo. Mas agora estávamos conversando sobre a importância do básico, e eu me concentrei exclusivamente em fazer magia sem entoar os feitiços. Isso indicava que minha base era fraca? As lições de Roxy se concentravam menos no básico e mais na progressão. Talvez ela, sendo um tipo de prodígio, não se preocupava com o básico. Bem, não quero ficar tão forte assim, então essas coisas não me importam. Eris declarou orgulhosamente enquanto eu estava perdido em pensamentos. Revelei um sorriso irônico diante de suas palavras. Quando estava no ensino médio, na minha vida anterior, falei algo semelhante. Não é como se eu quisesse ser o número 1, falava, mas era só uma desculpa para minha falta de esforço. Eu estava prestes a repreendê-la por sua atitude, mas ela continuou. Mas farei o melhor para ser tão boa quanto vocês dois. Ao menos ela tinha um objetivo. Era bem diferente do velho eu. Tínhamos tempo livre após as lições matutinas e o treino da tarde. Nesse dia, eu estava indo para a biblioteca. Ghislaine e Eris tinham vários livros de magia, então pensei que poderia haver algum grimório guardado. Eu estava sendo guiado por uma empregada com orelhas de cachorro, já que não sabia o caminho. Passamos por Hilda, a esposa de Philip. Ela tinha o mesmo cabelo vermelho escuro que Eris, com um peito bem farto. Eu esperava que Eris fosse ficando parecida com ela conforme crescesse. Fomos apresentados, mas tivemos pouco contato. Vejamos, acho que devia colocar minha mão no peito. Minha senhora, parece que hoje é meu dia de sorte. Tis. Ela estalou a língua para mim e ignorou minha saudação. Fiquei lá, congelado, minha mão no peito. Lord Rudeus. Não, tudo bem, falei, levantando a mão para interromper a tentativa da empregada de me acalmar. Foi um tanto chocante. Ela me odiava? Acho que não tinha feito nada de errado. Parando para pensar, ela não tinha nenhum outro filho além de Eris, tinha? Não seria bom perguntar isso. Se fizesse algo assim, senti que alguém ainda pior do que Eris apareceria e aumentaria minha carga de trabalho em 3 ou 4 vezes. Era melhor deixar essa possibilidade de lado. Quando cheguei à biblioteca, Philip estava lá. Está interessado na biblioteca, não está? Ele tinha um brilho animado nos olhos. Com o que ele está animado? Pensei. Sim, um pouquinho. Então devia dar uma olhada no que temos aqui. Aceitei a sugestão e examinei a biblioteca. Infelizmente, não encontrei o que estava procurando. Eu esperava encontrar um grimório como o de Roxy, mas tudo o que vi foram volumes caros que não poderiam ser tirados da biblioteca.
Parecia que havia apenas um número limitado de grimórios pelo mundo, e as pessoas não os deixariam em qualquer lugar. Acho que no final não tive tão pouca sorte assim. Afinal, encontrei alguns livros com a história deste mundo. Poderia ao menos estudá-los sempre que tivesse um tempo. No final de cada dia, eu passava um tempo no meu quarto, preparando-me para as lições do dia seguinte. Na maior parte desse tempo ficava preparando folhas com exercícios de leitura, escrita e aritmética. No final, revisava meu livro de magia. Não havia qualquer grade curricular. Mantive um ritmo suave, para não ficar sem nada para ensinar durante os 5 anos. Meu objetivo principal era focar na prática repetitiva para garantir que Eris e Ghislaine entenderiam completamente tudo. Fiz a mesma coisa enquanto ensinava a Sylph. Revisar tudo sobre magia também seria importante. Normalmente, eu não entoava para lançar os feitiços, então costumava esquecer as palavras. Os únicos feitiços que realmente memorizei foram os de cura e a magia básica de veneno. Nunca pensei em memorizar feitiços ofensivos. Este livro de magia era do mesmo que eu tinha em casa. Eris e Ghislaine também tinham suas cópias. Foi publicado pela primeira vez há quase 1000 anos, era um dos mais vendidos e teve inúmeras impressões. Antes de ele aparecer, era necessário encontrar um mestre para aprender magia. A maioria sabia só o básico de cada escola, e muita gente começou a estudar, mas não conseguiu aprender quase nada. Embora o livro fosse um dos mais vendidos, não teve muitas cópias quando foi escrito. Mesmo com cópias o bastante para a circulação, aqueles sem interesse em magia simplesmente o ignoraram. Foi apenas 500 anos depois disso que ele começou a ser plenamente distribuído. De repente, qualquer um poderia colocar as mãos em um livro de magia barato, então o número de magos aumentou exponencialmente. Não era como se de repente aparecesse um monte de magos pelo mundo, mas ao menos no reino de Assura, a magia virou parte do currículo de muitas famílias nobres. Ainda assim, por que o número de livros de magia subitamente aumentou? Conforme eu pensava, olhei para o final do livro. Havia uma informação ali, publicado pela Universidade de Magia de Hanoa. Mas que estratégia de marketing inteligente! Dessa forma, meus dias como professor passaram em um piscar de olhos.